Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 15 de julho de 2023. Hoje a igreja se veste de branco, a cor da liturgia que celebra São Boaventura, bispo e doutor da igreja. E iniciemos este nosso podcast com uma frase deste grande santo, abre aspas, só com as nossas forças não podemos elevar-nos à altura de Deus. O próprio Deus deve ajudar-nos, deve puxar-nos para o alto. Por isso é necessária a oração. Fecha aspas. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Amém. Mateus capítulo 10, versículos de 24 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta várias indicações de Jesus sobre o comportamento que os discípulos devem adotar no exercício de sua missão. O que mais chama a atenção nessas instruções são 2 advertências. Primeiro, a frequência com que Jesus alude às perseguições e sofrimentos que os discípulos terão de suportar. Em segundo, a insistência repetida 3 vezes ao discípulo para não ter medo. Perseguições e sofrimentos marcam a vida dos discípulos. Esses 2 versículos formam a parte final de uma advertência de Jesus aos discípulos sobre a perseguição. Eles devem saber que, por serem discípulos de Jesus, serão perseguidos. Mas isso não deve ser motivo de preocupação, porque um discípulo deve imitar a vida do Mestre e compartilhar com ele as provações. Isso faz parte do discipulado. O discípulo não está acima do seu mestre, nem um servo acima do seu senhor. Se chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais insultarão os seus discípulos. Em outras palavras, o discípulo de Jesus terá que se preocupar seriamente se não surgirem perseguições em sua vida. Os discípulos também não devem ter medo de serem perseguidos. Os que perseguem conseguem distorcer o sentido dos fatos e espalham calúnias que transformam a verdade em mentira e a mentira em verdade. Mas, por maior que seja a mentira
a verdade acabará triunfando e derrubando a mentira. Para isso, não devemos ter medo de proclamar a verdade, principalmente as coisas que Jesus ensinou. Os discípulos não devem ter medo daqueles que matam o corpo, que torturam, que golpeiam e fazem sofrer. Os torturadores podem matar o corpo, mas não podem matar a liberdade e o espírito que habita o corpo. Sim, eles devem ter medo do sofrimento, que os leva a esconder ou negar a verdade, e isso os leva a ofender a Deus, porque quem se distancia de Deus ficará perdido para sempre. Não temas, mas confia na divina providência. Os discípulos não precisam temer nada, porque estão nas mãos de Deus. E Jesus pede que prestem atenção nos pássaros. 2 pardais são vendidos por 1 centavo, mas nenhum deles cairá no chão sem a vontade do Pai. Todo o nosso cabelo é contado. Lucas diz que nenhum cabelo cai sem a vontade do Pai. Lucas capítulo 21. Por isso, não tenha medo. Você vale mais do que muitos pardais. É a lição que Jesus traz da contemplação da natureza. No final, Jesus resume tudo na frase: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Sabendo que estamos nas mãos de Deus e que Deus está conosco o tempo todo, temos a coragem e a paz necessárias para dar testemunho e sermos de fato discípulos de Jesus. São Boaventura, doutor da Igreja, natural de Banhorédio, cidade onde também morreu nas proximidades de Viterbo, João Vidança era filho de um médico. Percebeu logo que não queria seguir a profissão do pai. Segundo uma lenda que também explicaria a adoção do seu nome religioso, o encontro com São Francisco de Assis teria sido decisivo em sua vida. De fato, quando era criança, o santo o curou de uma doença grave e, fazendo o sinal da cruz em sua testa, exclamou: ó Boaventura! Aos 18 anos foi estudar em Paris, onde entrou para a Ordem dos Frades Menores. Ao concluir seus estudos em 1253, tornou-se magíster, professor, e por essa via santificou-se ao explicar os mistérios divinos. Assim conseguiu a licença para ensinar teologia. Adotando a vida franciscana, tornou-se fiel a ele até o fim. Na época, explodiu uma luta interna terrível entre os professores seculares e os pertencentes às ordens mendicantes, que por certo tempo não eram reconhecidas pelas universidades. A rivalidade surgiu no início da Idade Média, quando, no século XII, a Igreja havia condenado os movimentos religiosos do pauperismo como hereges, até que o Papa Inocêncio III os incluiu no corpo eclesial sob a dependência direta do papado. Porém, em 1254, a tensão voltou à gala, com a publicação de uma obra que profetizava o advento de uma nova igreja, fundada única e exclusivamente na pobreza, que deveria se concretizar em 1260. No entanto, em 1257, Frei Boaventura tornou-se ministro-geral dos frades menores, cargo que o obrigou a deixar o ensino e fazer viagens por toda a Europa. Em 1260, escreveu uma nova biografia de São Francisco, intitulada A Legenda Maior, que substituía todas as biografias existentes e tinha como objetivo fortalecer a unidade da ordem, que já contava 30.000 frades, ameaçada tanto pela corrente espiritual quanto pelas tendências mundanas. Giotto inspirou-se nesta obra para pintar a série de histórias de São Francisco. Em 1271, ao voltar para Viterbo, ofereceu sua contribuição para a resolução do famoso conclave, o mais longo da história, que elegeu seu amigo Gregório X. Este Papa, 2 anos depois, o consagrou bispo de Albano e cardeal, confiando-lhe a tarefa de organizar em Lyon um concílio para a unidade entre a Igreja Latina e a grega. Precisamente durante este concílio, após fazer 2 intervenções,
Boaventura faleceu em 1274. Santo Mestre, ensinai-me a sabedoria e que eu faça dela minha amiga. Assim como iluminai-me nas minhas escolhas aquilo que devo fazer, para que, vivendo neste mundo, eu encontre sempre o Senhor. Amém. Por intercessão de São Boaventura, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e até amanhã.